Olá, queridos! Hoje nós compartilharemos uma breve reflexão sobre o Evangelho segundo Marcos, nos versos 7 e 8 do capítulo 1. E nós vimos nos versos anteriores o início aqui da narrativa acerca do ministério e da pessoa de João Batista, uma descrição de quem era este homem, né, quais eram seus hábitos, como ele vivia, como ele se portava, mas principalmente, né, nós vemos logo de início aqui no Evangelho de Marcos a indicação de que a vinda de João Batista era o cumprimento de uma profecia que havia sido dada lá pelo profeta Isaías, né, e agora estava começando a se cumprir aqui com aquele que viria para anunciar as boas novas, anunciar a Cristo, né, que viria um pouco antes de Cristo, né, anunciando a sua chegada. E essa é a pessoa de João Batista. Então agora nós faremos aqui a leitura dos versos 7 e 8, que dão sequência a essa narrativa. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Dois versos aqui carregados de significados, de informações, de conceitos importantes para nós, que acreditamos numa teologia que é uma teologia cristocêntrica, que mantém Cristo no centro de todas as coisas. Cristo sendo o nosso Salvador, sendo o nosso Redentor, ele não pode ocupar nenhum tipo de outro lugar na nossa teologia, na nossa vida, no nosso pensamento. De fato, há de ter uma harmonia entre todas essas coisas, e essa realidade tem que sempre apontar para Cristo sendo Deus. E o que João Batista está falando aqui basicamente é isso. Ele começa aqui no verso 7 dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele declara aqui de uma maneira, né, direta, cristalina, que não há ninguém mais poderoso do que Cristo. Né? Ele está dizendo acerca do poder, da autoridade do nosso Senhor, do domínio que Cristo exerce sobre todas as coisas. Né? Diferente de algumas religiões que acreditam que Cristo era um sábio, que era um profeta, mas tão somente isso, né? Se podemos dizer assim, nós cremos que a mensagem das Escrituras apontam para um Cristo que ele é Deus. Né? E a explicação para isso se dá ao longo de toda a narrativa bíblica. Do início ao fim das Escrituras, há indicações que nos remetem a Cristo como sendo o próprio Deus, como sendo a segunda pessoa da Trindade, aquele que veio ao mundo, tornou-se homem para viver aqui e morrer por nossos pecados. Então, realmente, este homem, este Cristo, né, ele possui poder, domínio sobre toda a criação. Toda a natureza está debaixo dele, toda a vida humana está debaixo dele, a morte também está debaixo dele, tudo isso está debaixo de Cristo. Então, este é o alcance do poder de Cristo, né, e a qual João Batista se remete aqui, né, quando fala em tom de comparação entre o seu ministério com o ministério de Cristo. Né? Ele, sendo mensageiro, está falando acerca da mensagem. Né? A mensagem, o próprio Cristo, é maior do que tudo, maior do que todos. Ele é extremamente poderoso. Mas ele vai além e diz: do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Decorrente desse poder, dessa autoridade, dessa soberania que Cristo detém, João Batista nos mostra aqui uma reverência, né? Quando ele se compara a Cristo, né? Dizendo que realmente o seu ministério era um ministério que estava falando acerca deste homem, acerca deste Salvador que estava vindo, né? Mas que não confundissem, que ele não tinha nada que chegasse perto daquele homem, porque aquele homem era o próprio Deus. Então ele faz aqui o reconhecimento do poder de Cristo mais uma vez, né, numa comparação para consigo mesmo. Ele faz essa distinção para que as pessoas não achassem que ele era o Messias. Não, mas o Messias era o próprio Cristo. Né? Então isso aqui, a gente fica imaginando, né, o clima que esse tipo de fala geraria entre as pessoas que estavam ouvindo, né? Quando ouvem que aquele homem que estava vindo era extremamente poderoso
e que ele estava de tal maneira acima de João Batista que este não era nem digno de desatar-lhe as sandálias, né? Então é interessante pensarmos nesse contexto aqui. Mas ele vai adiante e diz: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso nos mostra que Cristo é o agente do batismo com o Espírito Santo. Quando vemos lá em Pentecostes, em Atos 2, todo aquele evento maravilhoso, magnífico acontecendo, e quando pensamos no Espírito Santo que é dado a cada um de nós crentes na obra de Cristo, temos que saber disso, né? O agente deste batismo é o próprio Cristo. Somos batizados com o Espírito Santo, de fato, mas o agente disso, responsável por esta maravilhosa graça, é o próprio Cristo, né? Então, realmente, isso tudo aqui se confirma com a nova aliança que vai sendo descrita aqui no Evangelho, na forma como o ministério de Cristo vai acontecendo, na forma como o próprio Cristo vai se manifestando e confirmando todas essas verdades. Então, nós temos aqui que um panorama de estudo, né? Cristo, ele é o agente da reconciliação que temos com Deus, né? Ele é o centro das Escrituras, ele é o centro da realidade humana. Cristo não somente ele é uma figura importante porque ele está descrito num livro, né? Que é o livro mais famoso do mundo. Não, mas nós cremos que Cristo é o próprio Deus. E por ser o próprio Deus, ele é o centro da existência humana. Ele é o centro das Escrituras. Tudo aponta para ele, né? E este Deus se fez homem, caminhou entre nós, mas ele nunca, jamais perdeu a sua natureza divina. Ele é 100% homem e 100% Deus. E é este Cristo que nós confessamos. Reflitamos então, irmãos, acerca da pessoa de Cristo e ao longo dos estudos, das leituras no Evangelho de Marcos, nós vamos robustecendo este caráter de Cristo, esta maravilhosa personalidade que ele tem, para que de fato saibamos em quem temos crido. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Um grande abraço.